Vamos lá. Aí, estamos gravando, ok? Deixa eu ir lá para minha tela de apresentação. Todo mundo continua vendo minha telinha fluidos, massa específica e pressão, certo? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, esse é o início da nossa disciplina, né? Como eu disse, ela vai ser dividida em 4 partes, 4 conteúdos diferentes, e esse é o primeiro, que trata de fluidos, né? Na aula de hoje, a gente vai definir o que é um fluido, o que é massa específica ou densidade e o que é pressão. E, naturalmente, como esses dois conceitos, massa específica e pressão, estão relacionados com os fluidos. Vamos lá. Meu slide passou aí para vocês? Mudamos de slide? Sim. Sim. Perfeito. Ótimo. É isso. Então, primeiro aqui, né? O que vamos estudar nesse semestre? Para a gente ter uma ideia, nesse semestre, não necessariamente, não em todo semestre, mas nesse início de semestre. Como eu disse, gente, a base desses slides estão, né, ou está nos livros textos do Halliday e do Sears, principalmente. Ok? Caso vocês queiram um livro-texto para acompanhar, né, ou para complementar o que a gente já vê aqui em sala de aula. Qualquer das versões, né, qualquer das edições que vocês tiverem acesso, tá legal. Então, vamos lá. Primeiro, a palavra fluidos, né, deve estar presente na vida de vocês, todo mundo já deve ter ouvido falar dessa palavra, mas em geral a definição física que a gente traz para esses conceitos que estão presentes no nosso dia a dia são um pouco mais completas, um pouco mais complexas do que a palavra em si que a gente usa no nosso cotidiano. Então a gente sabe que os fluidos desempenham um papel vital em muitos aspectos de nossa vida cotidiana, porque nós bebemos líquidos, nós respiramos, né, o ar atmosférico, nadamos em fluidos, né, caminhamos por entre fluidos gasosos, enfim. Eles circulam em nosso corpo, são responsáveis pelo clima, né, então, aparentemente está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Né? A física dos fluidos, que é o que a gente vai começar a ver, é fundamental para o nosso conhecimento da natureza e da tecnologia. Né? A gente vai ver que existem muitas aplicações baseadas em hidrostática e hidrodinâmica, né? Baseada nessa física dos fluidos. Vamos estudar a estática dos fluidos. Okay? A gente só vai estudar, como eu disse, a primeira parte ali, né? Hidrostática. O estudo de fluidos em repouso, ou seja, fluidos em situação de equilíbrio. Tá? Fiquem tranquilos que essas definições do que significa estar em repouso, estar em equilíbrio, né? O que significa dizer equilíbrio de forças, fluido em equilíbrio, né? A gente vai retomar. Isso aí viria tudo de uma física 1, né? Lá da mecânica, mas sempre que for necessário, a gente faz uma revisão desses conceitos, né, que teoricamente vocês viram lá no ensino médio, a gente faz essa revisão para depois fazer a introdução desse conceito dentro do conteúdo de fluidos, ok? Analogamente a outras situações de equilíbrio, né, o equilíbrio dos fluidos se pauta na primeira e na terceira lei de Newton para o movimento. Né? Nós vamos analisar conceitos básicos, então, de densidade, ou massa específica, pressão e empuxo, ok? Talvez desses três conceitos aqui, o que a gente menos ouça falar, ou não ouça falar, né, é o empuxo. Agora, densidade e pressão são palavras também que estão presentes no nosso cotidiano. Né? Então, para a gente começar, o que é um fluido? O que eu posso chamar de fluido? Será que fluido é somente líquido? Será que o fluido é somente um gás? Na verdade, são as duas coisas. Por quê? A definição física para o conceito de fluido é qualquer substância que pode escoar e alterar a forma do volume que ocupa. Né? Ou seja, se eu mudo o meu fluido de recipiente, ele vai tomar a forma que esse recipiente tem. Isso é uma característica de um fluido.
E se a gente parar para pensar, tanto líquidos, né, substâncias líquidas, quanto substâncias gasosas assumem a forma do volume que ocupam e podem escoar. Então, se tanto líquidos quanto gases podem escoar e alteram a forma do volume que ocupam, né, quer dizer que ambos são fluidos. Né? Um sólido, por exemplo, tende a manter a sua forma. Então, se eu pego um cubo de gelo e jogo dentro de um copo, ele vai continuar na forma de um cubo de gelo, até que ele se derreta e passe todo para o estado líquido. Né? Ao passar para o estado líquido, aí sim ele vai ocupar o volume do copo. Enquanto ele for um sólido, ele não vai mudar de volume. Né? Se eu mudo ele de recipiente, ele não assume a forma do recipiente, ele mantém a sua forma, né? Um cubo de gelo, sei lá, um pedaço de madeira, né? Coisas sólidas não são, então, fluidos. Só posso chamar de fluido gases e líquidos que possam escoar, né? E que alteram a forma do volume que ocupam, ou seja, ocupam o volume, tomam a forma do recipiente em que eles são colocados. Okay? Essa é a definição mais simples possível do que é um fluido. Okay? Apesar de simples, é uma definição fisicamente correta e coerente. Tá? A principal diferença entre fluidos líquidos e fluidos gasosos, né? Ambos são fluidos, mas eles possuem algumas diferenças. Da mesma forma que eles têm semelhanças, eles também têm diferenças. Tá? A principal diferença é que um líquido tem coesão e um gás não tem. Coesão tem a ver com a proximidade das moléculas que formam essa substância. Né? Numa substância líquida, as moléculas estão mais coesas, ou seja, estão mais próximas umas das outras. Né? Numa substância gasosa, né, as moléculas, não têm coesão, no sentido de que elas se espalham, elas estão afastadas, né, umas das outras, que é o que temos aqui na sequência. Dizer que uma substância tem ou não coesão, né, significa dizer que ela tem coesão, significa que as moléculas de um líquido estão próximas umas das outras, de modo que podem exercer força de atração umas sobre as outras, mantendo-se juntas, unidas. Né? É por isso que uma quantidade de líquido mantém o mesmo volume enquanto flui. Né? Por exemplo, se eu tiro, tenho água aqui nessa caneca, certo? Digamos que eu tenha, sei lá, 200 ml de água aqui dentro. E eu passo ela para outro recipiente, um copo de outro formato, um Marinex de vidro, né, que tem um formato completamente diferente da caneca. Se eu tenho 200 ml de água aqui e eu passo esses 200 ml para outro recipiente, o meu volume vai ser mantido. Né? Eu vou continuar com 200 ml de água. Ele só vai ter o formato de outro recipiente, mas o volume permanece o mesmo. Por quê? As moléculas se mantêm coesas quando estão no estado líquido. Já as moléculas de uma substância gasosa, né, as moléculas de um gás, são separadas por distâncias muito maiores que as de um líquido, fazendo com que as moléculas não atraiam umas às outras. Né? Há pouca coesão e o gás pode facilmente mudar de volume. Né? Então, se eu pego uma quantidade de um gás, né, contida em um balão, por exemplo, né, enchi um balão, a quantidade de gás que tem dentro desse balão corresponde ao volume do balão, certo? Se eu furo esse balão, esse gás vai se expandir, né, e vai se espalhar por todo o ambiente e vai ocupar o volume do ambiente em que ele foi solto. Né? Então, além de não manter, né, a forma que os sólidos mantêm, os líquidos não, ele também não mantém o volume, que os líquidos mantêm, mas os gases não. Então, a principal diferença entre fluidos líquidos e gasosos é essa manutenção ou não do volume quando se muda ele de recipiente, né? Ou enquanto ele flui de um recipiente para o outro, ok? Então, os líquidos mantêm o seu volume, porque eles têm uma forte atração entre as moléculas, que se mantêm coesas, e os gases não mantêm esse volume. Né? Mudou de recipiente, muda de volume. Né? Porque eles têm pouca coesão, pouca força de atração entre
essas moléculas que formam os gases, ok? Essa é a diferença entre os fluidos, né? A semelhança, então, entre uma substância líquida e uma substância gasosa é que elas mantêm, elas conseguem tomar a forma, né, do objeto em que elas são colocadas, né, e podem escoar de um recipiente para o outro, né? Então, nesse slide anterior, as semelhanças de um fluido, e nesse slide que nós estamos vendo agora aqui, as diferenças entre fluidos líquidos e fluidos gasosos, ok? Alguma dúvida até aqui? Estamos tranquilos? Estão me acompanhando bem? Sim, professora, tranquilo. Beleza. Por enquanto, o vocabulário ainda está muito próximo do vocabulário que a gente utiliza, né? Então, isso torna as coisas um pouco mais entendíveis, né? Mais fáceis de serem compreendidas. Verdade. Mas vocês vão se acostumando, mesmo com o vocabulário um pouco mais específico, vocês acabam se acostumando de tanto que a gente vai utilizar essas palavras dentro da nossa disciplina, né? No contexto da nossa disciplina. Por exemplo, a expressão massa específica e a palavra densidade, né? Por que eu trago as duas? Né? Mesmo elas significando a mesma coisa. Porque em alguns livros aparece massa específica, em outros livros aparece só densidade, né? Então eu trago as duas para, independente do livro que vocês estiverem utilizando aí, de bibliografia, vocês saibam do que se trata. Leu massa específica ou leu densidade, sabe que vai ser uma relação de massa e volume. Okay? É a mesma coisa, são expressões diferentes para o mesmo conceito físico. Né? Então vamos lá. O que significa densidade? Né? Do que a gente está falando quando a gente fala de densidade? A gente está acostumado com essa palavra também, ela está no nosso vocabulário, talvez não do dia a dia, né? Mas é uma palavra que a gente já escutou em algum momento da nossa vida. E ela é uma propriedade bem importante para qualquer material, seja material sólido, líquido ou gasoso. Okay? Ela não é importante só para o conteúdo de fluidos. Okay? Para qualquer substância, a qualquer estado da matéria, ela vai ter uma densidade. Né? Então, é uma propriedade importante de qualquer material, fluido, líquido ou gasoso, né? Ou sólido. Né? Então, podemos chamar de massa específica ou densidade. Qualquer um dos dois termos está correto. Okay? Ela é definida como a massa por unidade de volume. Né? Então, uma unidade de massa por uma unidade de volume, ou seja, uma relação matemática entre a massa de um corpo e o volume que esse corpo ocupa. Né? Um material homogêneo, né, por exemplo, um bloco de gelo, uma barra de ferro, né, possui a mesma densidade em todas as suas partes. Então, essa palavrinha aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha. Essa palavra aqui, homogêneo, que vai aparecer bastante aqui no nosso conteúdo de fluidos, significa que é um corpo de mesma densidade em todas as suas partes. Okay? É isso que significa dizer que uma substância é homogênea. Quer dizer que ela está tão bem equilibrada, né? As suas partes estão tão bem equilibradas entre si que qualquer uma das partes que eu pegar vai ter a mesma relação entre massa e volume, ou seja, vai ter a mesma densidade. Tá? E a gente vai usar para simbolizar a densidade ou a massa específica a letra grega Rho. Ok? Coloquei por escrito aqui. Não é uma letra do alfabeto grego que a gente está muito acostumado, como alfa, beta e gama. Né? Então, essa letra grega Rho, que em geral a gente escreve assim, ó. Né? A letra grega Rho é que vai simbolizar a densidade. Tá? A gente não vai usar a letra D, como normalmente aparece nos livros de física lá do ensino médio. Aqui no ensino superior, a gente costuma usar a letra grega Rho. Beleza? Bom, mais algumas características de massa específica. Né? Como a gente disse, né, acabamos de ver aqui, ó, a densidade é definida como sendo massa por unidade de volume, ou seja, vai ter que aparecer uma grandeza massa e uma grandeza volume. Aqui a gente vai ver como elas estão relacionadas
a densidade. Essa equação aqui, que eu chamei de equação 1, é a equação que define matematicamente o conceito de densidade. Ou seja, a densidade ou a massa específica de um corpo é aqui a razão, né? Sempre que eu falar razão, vocês já pensam numa barrinha de divisão aqui, né? Então, a densidade de um corpo é a razão entre a massa desse corpo e o volume que esse corpo ocupa, né? Até coloquei aqui embaixo, M é a massa do corpo, do material, né? E já coloquei aqui, ó, a unidade de massa, que no sistema internacional é sempre quilogramas. E V maiúsculo, ok? Não é um V minúsculo a gente costuma utilizar para velocidade, então aqui é um Vzão maiúsculo de volume. É o volume ocupado pelo material. E esse volume vai ter unidade de metro cúbico ou de litro, em geral, tá? Ele pode aparecer como centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro, milímetro não, ml, né? Mililitro, enfim, várias unidades diferentes, mas no sistema internacional a gente vai usar o metro cúbico, ok? Tanto que a unidade de densidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico, né? Tem o quilograma em cima, embaixo, metro cúbico. Então, da análise dimensional, sai essa unidade aqui, ó. Quilograma por metro cúbico. Beleza? Por que eu estou dando destaque aqui às unidades de medida, gente? Na física, a unidade de medida é o que dá sentido físico às grandezas, né? Então, por exemplo, se eu falo que um carro se desloca com V, desculpa, com V igual a 10, eu não sei do que essa frase quer me dizer. Não sei se é uma velocidade, se é um volume, se é uma densidade, se é uma aceleração, se é um deslocamento, né? V igual a 10 não tem significado físico nenhum. Agora, se eu digo que um carro se desloca com V igual a 10 metros por segundo, eu tenho a garantia pela unidade de medida, metros por segundo, né, que relaciona uma variação de posição com uma variação de tempo, né, eu tenho a garantia de que esse V representa a velocidade desse corpo. Né? Então, o que dá sentido físico a um número, a uma grandeza física, é a unidade de medida que vem junto dele. Né? Então, se eu digo que a densidade de um corpo, né, é igual a ρ igual a 1000, estou falando de densidade? Não sei, só vou ter certeza de que é densidade se a unidade de medida for uma relação de massa por volume, né? Quilograma por metro cúbico, quilograma por litro, grama por centímetro cúbico, sei lá, quaisquer unidades que relacionem massa com volume, né? A razão de massa por volume. Então, sempre, sempre, sempre que vocês estiverem resolvendo um exercício, resolvendo uma situação, um problema, né? E vocês tiverem que dar uma resposta de um valor numérico, né? De uma unidade, de uma grandeza física, densidade, massa, volume, pressão, força, enfim, o que for que aparecer, né? Vocês precisam colocar a unidade de medida, né? Então, é sempre importante a gente saber quais unidades de medida a gente está trabalhando, quais unidades de medida fazem parte do Sistema Internacional de Unidades, né? Esse aqui que a gente está chamando de SI, né? Porque isso vai ser exigido de vocês a todo tempo, né? Qualquer disciplina ou na verdade, qualquer coisa que vocês pegarem que precise de um sentido físico, tem que ter uma unidade de medida. Por exemplo, quando vocês leem uma embalagem, né, dá para saber do que se trata cada uma daqueles números que aparecem ali pela unidade de medida. Né? Se aparece que um pacote de bolacha tem 480 quilocalorias. Eu já sei que está falando de calorias, né? Ou de quilocalorias. Já sei do que aquilo se trata. Né? Ou falar que uma garrafa de água tem 510 ml.
pela unidade de medida que tem ali, ml, eu sei que aquele é o volume da garrafa, ou seja, a quantidade de água que ocupa o volume daquela garrafa, né? Então, essas unidades de medida estão presentes no nosso dia a dia, apesar da gente não se dar conta muito disso, e aqui elas são fundamentais, ok? Não digo nem importantes, elas são fundamentais, porque são elas que dão um significado físico para um número, para uma grandeza. Beleza? Então, vão se atentando aí, comecem a prestar atenção nessas unidadezinhas de medida, ok? E eu costumo sempre trazer a unidade de medida entre colchetes, tá? Isso é uma mania de quem faz física, né? As unidades de medida, sempre que a gente vai fazer análise dimensional é a análise da unidade de uma grandeza, né? Da unidade de medida, a gente costuma fazer entre colchetes, e isso acabou ficando aí na minha cabeça, na minha formação, na minha forma de resolver as coisas, então, em geral, eu trago entre colchetes também, ok? Mas o importante é que vocês saibam que unidades vocês estão trabalhando e o significado que ela dá para as grandezas, né? Então, por exemplo, falei de velocidade, não pode aparecer quilograma, né? Velocidade tem a ver com variação de posição com variação de tempo, metros por segundo, quilômetros por hora, né? Então, a gente, né, que vocês comecem a se atentar a essas coisinhas, tá? E aqui, para a gente entender um pouquinho mais de densidade, né, trago uma imagem do Sears aqui, que fala que eu tenho dois corpos diferentes, um prego de aço e uma chave inglesa também de aço, né? E ele diz que, apesar das massas desses corpos serem diferentes, né, a massa da chave inglesa é diferente da massa do prego, eles têm a mesma densidade, né? Por que isso? Está explicadinho aqui, ó. Dois objetos feitos com o mesmo material, nesse caso, o aço, possuem a mesma densidade. É claro, considerando que esses materiais sejam homogêneos, né? Que em qualquer parte da chave inglesa ou do prego tenhamos a mesma densidade. Tá? Então, dois objetos feitos com o mesmo material possuem obrigatoriamente a mesma densidade, mesmo que eles tenham massas diferentes ou que eles tenham volumes diferentes um do outro. Isso acontece porque a densidade é a razão entre a massa e o volume desses corpos, e não só a massa ou o volume, né? Então, essa razão entre massa e volume é a mesma para ambos os objetos. Né? Então, nesse textinho destacado em azul aqui, massas diferentes, mesma densidade. Tanto a chave inglesa quanto o prego, por serem feitos os dois do mesmo material, que é o aço, possuem a mesma densidade, ou seja, a mesma razão, a mesma relação entre massa e volume, né? A mesma massa por unidade de volume. Ok? Então, é importante, se eu estou falando do mesmo material, todo e qualquer objeto feito desse mesmo material e considerando que seja de forma homogênea, né, todo de aço, ele vai ter a mesma densidade. Pode não ter a mesma massa, pode não ter o mesmo volume, mas a densidade vai ser a mesma. Né? Se eu pego uma barra de ferro e um cubinho de ferro, né, desde que ambos sejam feitos de ferro, eu posso garantir que eles têm a mesma densidade, mesmo tendo massas ou volumes diferentes. Ok? Tranquilo até aqui? Facinho? Sim, não, mais ou menos? Vocês estão aí ainda, gente? Estão me ouvindo ainda? Sim, professora. Então, ai, gente, é tão solitário o ensino remoto. Não vejo a cara de vocês, não ouço a voz de vocês, parece que eu estou falando para o além. Mas tá bom, se vocês estão dizendo que estão aí, tá ótimo. Mais um pouquinho aqui sobre densidade, né? A densidade de alguns materiais varia de um ponto a outro no interior do material, ou seja, para materiais não homogêneos, chamados de materiais heterogêneos, a gente tem diferença de densidade de um ponto a outro desse material. E daí eu trago aqui 3 exemplos que estão presentes na nossa realidade.
né? O corpo humano. Né? O corpo humano inclui gordura e ossos, por exemplo, né? Sem falar na densidade específica de cada um dos órgãos do corpo humano, enfim. Né? Se a gente pensar só na gordura e nos ossos que formam o corpo humano, temos a gordura de baixa densidade e os ossos que são de alta densidade. Então, para diferentes pontos do nosso corpo, a gente tem diferentes densidades. O corpo humano é um corpo que eu não posso dizer que é homogêneo, ou seja, que em qualquer ponto que eu pegar desse corpo, eu vou achar a mesma densidade. Pelo contrário, ele é um corpo heterogêneo, né? Possui diferentes densidades para diferentes pontos, para diferentes partes. Né? Então, por exemplo, a gordura, que é de baixa densidade, é uma densidade de cerca de 940 quilogramas por metro cúbico. Já os ossos possuem alta densidade, né? Eles possuem mais massa por unidade de volume, diferente da gordura. A densidade óssea varia entre 1.700 e 2.500 quilogramas por metro cúbico. Percebam que eu mudei a densidade, mudei o valor da densidade, mas não mudei a unidade de medida. Né? Seja baixa densidade ou alta densidade de um material, a unidade de medida é sempre a mesma, né? Aquela que define fisicamente densidade, né? O significado físico, essa palavra, né? Uma unidade de massa por uma unidade de volume, ok? Segundo exemplo, a atmosfera da Terra, né? A gente sabe que a atmosfera terrestre, o que a gente costuma chamar de ar, né? É menos denso em altitudes elevadas, chamado de rarefeito, e mais denso em baixas altitudes. Né? Ao nível do mar, a gente tem uma atmosfera mais densa e conforme a gente vai aumentando essa altura, né? Subindo um pico, por exemplo, a gente tem atmosfera, né? O ar menos denso, mais rarefeito. Né? E os oceanos também. A gente tem águas mais densas em profundidades elevadas, né? E águas menos densas em menores profundidades. Okay? Então, só alguns exemplos de que a densidade pode não ser a mesma, né? Para o mesmo corpo, ela pode não ser a mesma para pontos diferentes. Então, essa aqui seria uma densidade não homogênea do corpo humano, da atmosfera terrestre, do oceano. Acho que é tranquila essa diferenciação, né? Quando uma substância é dita homogênea e quando ela é dita não homogênea ou heterogênea. Né? Só a gente entender que se a densidade varia, a substância não é homogênea. Se a densidade permanece a mesma para todos os pontos daquela substância, ela é chamada de homogênea. Né? Densidade relativa. Esse conceito aqui talvez não seja tão simples de compreender quanto o próprio conceito de densidade. Né? Por quê? O conceito de densidade, ele vai depender somente da massa e do volume da substância em questão, né? Do corpo, enfim, do sistema em questão. A densidade relativa é uma razão entre a densidade de um material e a densidade da água. Né? Então, a densidade da água, percebam que a gente coloca aqui, ó, densidade da água a 4 graus Celsius. Tá? A densidade da água a 4 graus Celsius é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Né? Então, sempre que a gente quiser saber a densidade relativa de um corpo, a gente está querendo saber a razão entre a densidade do material que esse corpo é feito e a densidade da água. Okay? Então, é uma razão, né, uma relação direta entre o material de que é feito esse corpo ou essa substância e a densidade da água. Sempre, sempre, sempre com relação à densidade da água. A gente poderia chamar até de densidade relativa à água, né? Porque essa relação é sempre com a água. Então, a densidade relativa de um material qualquer é a razão, né? Ou seja, a divisão matemática entre a densidade desse material e a densidade da água a 4 graus Celsius. É colocado a densidade da água a 4 graus Celsius porque a gente sabe que conforme a água muda de estado físico, muda de temperatura,
ela tem uma densidade um pouquinho diferente. Então, para esse cálculo de densidade relativa que a gente está trazendo aqui, a gente vai considerar sempre que é a densidade da água a 4 graus Celsius, né? 1.000 quilogramas por metro cúbico. Beleza? Como eu estou falando de uma razão de densidades, ou seja, eu vou dividir uma densidade por outra densidade, né? Esse número final, a densidade relativa, não vai ter unidade de medida. Né? Porque se eu divido quilograma por metro cúbico por quilograma por metro cúbico, eles se simplificam. Né? Não sobra unidade de medida na minha análise dimensional. Então, a densidade relativa é uma grandeza chamada de adimensional, ou seja, ela não tem unidade de medida, ok? Isso acontece porque ela é uma razão entre duas densidades. Então, quando eu divido uma densidade pela outra, vai sobrar um número qualquer, mas não vai sobrar unidade de medida, ok? Então, falei em densidade relativa, não pode aparecer unidade de medida aqui, ok? Por ser uma razão entre diferentes densidades. A densidade de um material qualquer e a densidade da água, 4 graus Celsius. Né? E daí trago um exemplo lá do Halliday, que ele diz, por exemplo, a densidade relativa do alumínio é 2,7. Não é 2,7 quilogramas por metro cúbico, é 2,7, porque é uma densidade relativa, não pode ter unidade de medida. O que significa dizer que a densidade relativa do alumínio é 2,7? Isso significa que a densidade do alumínio em relação à densidade da água é 2,7. E não que a densidade do próprio alumínio seja 2,7. Né? A densidade do alumínio, na verdade, é 2,7 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Né? Então, percebam, tem um valor numérico e tem uma unidade de medida. Se tem unidade de medida, não é densidade relativa, é a densidade do próprio material, nesse caso, do alumínio. Ok? Parece muita coisa, mas conforme a gente vai resolvendo exercícios, né, e vai entendendo um pouco mais do que a gente está falando, vai ficando um pouco mais clara essa diferenciação entre a densidade de um material, né, aquela que tem unidade de medida, e a densidade relativa, que não tem unidade de medida, por ser a razão entre duas densidades diferentes, né, de um material de estudo qualquer e a densidade da água. Beleza? A equação 1, só para a gente lembrar aqui qual é a equação 1, é aquela que define matematicamente densidade, né? Rho é igual a M sobre V. Vocês vão perceber nitidamente que eu não tenho uma mesa digitalizadora, né? Tudo que eu escrevo, o rabisco aqui nos slides, é com o mouse, então de vez em quando, ou quase sempre, vai ficar um pouquinho deformado, tá? Mas enfim, a equação 1, que é aquela que me diz que a densidade de um corpo é igual à massa desse corpo sobre o volume que esse corpo ocupa, descreve apenas a densidade média de um material. Okay? Por isso que a gente costuma dizer que são de materiais homogêneos, né? Que é uma média da densidade desse material como um todo. Beleza? Estamos tranquilos até aqui? Bom, como estamos chegando próximo do nosso intervalo, deixa eu voltar aqui. Eu vou interromper nossa gravação